José Armando tem um encontro inesperado. Vejam isso e muito mais no próximo capítulo da emocionante novela Esmeralda. Mas antes, amigas, se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Em uma loja, Rodolfo escolhe um brinquedo para o filho de Esmeralda, demonstrando uma preocupação antecipada e carinhosa ao pedir que o presente fosse embrulhado com cuidado. Em seguida, ele chega em casa mais cedo do que o habitual e é recebido por Branca, que se surpreende com sua chegada antecipada. Rodolfo, impaciente e ansioso, pergunta imediatamente pelo menino, mas Branca explica que não pode trazê-lo todos os dias, pois Dominga se opõe e ela precisa insistir muito para conseguir levá-lo apenas de vez em quando. Rodolfo reage com indignação, afirmando que Dominga não tem direito de se opor, já que Branca é a avó da criança, mas Branca pondera, lembrando a importância que Dominga teve na vida de Esmeralda e do próprio menino. Rodolfo, contudo, não aceita o argumento e insiste que se fosse para levá-lo a outro lugar, até poderia entender, mas não compreende a resistência em trazê-lo à casa dos avós, considerando que o menino pertence mais a eles do que a Dominga. Branca, tentando acalmá-lo, afirma que no dia seguinte certamente conseguirá trazer José Rodolfo. Ao ver o brinquedo comprado, Branca se emociona profundamente, expressando sua felicidade e deixando escapar lágrimas, o que leva Rodolfo a comentar que cada dia entende menos as mulheres. Branca fala com Crisanta que a atitude dele a deixou muito feliz e comenta sobre o brinquedo, enquanto Crisanta pondera que ainda levará muitos meses para o menino poder brincar com aquilo, ao que Branca responde que Rodolfo acredita que José Rodolfo já é um rapazinho. Branca lembra que Rodolfo ficou furioso e decepcionado por não encontrar o menino na casa, reforçando a necessidade de que ela o traga com mais frequência para que ele se afeiçoe ao neto. Decide buscá-lo naquele mesmo dia junto com Adrian, refletindo sobre como as coisas estão mudando e alimentando a esperança de que um dia, Esmeralda possa viver naquela casa como filha legítima, sob o carinho e a proteção dos pais, e que se depois ela se casasse e encontrasse felicidade, isso seria uma alegria imensa. Adrian pergunta quando Esmeralda ficará sabendo que Branca está levando a criança, assunto que ainda é mantido em segredo. Branca explica que respeita a vontade da filha, mesmo sentindo-se dividida, e admite que Dominga permite, às escondidas, que leve o menino para a casa dos avós, o que a incomoda por sentir que está enganando Esmeralda. Dominga fala com Aurora e demonstra desconforto com essa situação, embora reconheça que a intenção é boa e que o menino está conquistando o avô, um homem conhecido por ser ranzinza e orgulhoso, a ponto de ter rejeitado a própria filha por ela ter nascido cega. Isso explica por que Esmeralda não deseja contato com ele, apesar de carregar no sangue o orgulho de sua origem. A conversa se encerra com a expectativa de que Branca chegue logo com o menino, já que nos últimos dias ela o tem trazido muito tarde. Esmeralda chega cedo e explica que o doutor a levou para comprar os uniformes de trabalho e depois a trouxe diretamente para lá. Ela demonstra entusiasmo e afirma que primeiro irá ver o filho. Ao não encontrar o menino, entra em desespero, questionando Dominga repetidamente sobre onde ele está. Dominga hesita nervosa até que Branca aparece com a criança, explicando que o levou para dar uma voltinha e acabou demorando um pouco mais do que o esperado. Esmeralda, ainda assustada, diz que não se importa com o passeio, mas se angustiou porque Dominga não lhe dizia nada. A situação se acalma quando confirmam que o menino está bem, e o colocam no berço para descansar. Após isso, Branca teme que Dominga não permita mais que leve o menino, confessando que não se conformaria com essa perda, pois já estava acostumada a tê-lo consigo e porque isso comprometeria tudo que havia conseguido com Rodolfo por meio da criança, inclusive a esperança de uma reconciliação entre pai e filha. Ela chora, revelando que alimentava ilusões de que tudo se resolveria e que Esmeralda e Dominga acabariam morando com eles. Rodolfo percebe o choro de Branca e questiona o motivo, sendo informado de que o problema é a possível proibição de trazer o menino. Ele se irrita, acusa Dominga e Esmeralda de se oporem, mas é confrontado com explicações que o levam a decidir que tomará as rédeas da situação. Rodolfo então vai pessoalmente falar com Dominga. A conversa é tensa desde o início, com ele exigindo seus direitos como avô e Dominga respondendo com firmeza, afirmando que não se deixará intimidar. O diálogo se transforma em um confronto direto, no qual Rodolfo ameaça levar o menino à força e Dominga se coloca à frente, dizendo que ele teria que matá-la para isso. Ela o acusa de sempre ter desprezado Esmeralda e de nunca ter dado nada ao neto, afirmando que ser avô não é uma questão de sangue, mas de coração. Dominga declara que, embora o menino não tenha uma gota de seu sangue, ela lhe deu cuidado e carinho, assim como fez com Esmeralda, tornando-se mais avó do que ele jamais foi.
Ao final, expulsa Rodolfo, dizendo que Branca pôde levar o menino por doçura, mas a ele, que veio exigir a força, jamais o entregará. Paralelamente, desenvolve-se a revelação de José Armando a Georgina, quando ele confessa ser filho de humildes camponeses e revela que Esmeralda é a verdadeira filha dos Penha-Real. Georgina se mostra surpresa, mas garante que seus sentimentos não mudam. José Armando afirma que Georgina será a companheira ideal para seu futuro, embora fique claro o peso emocional que Esmeralda ainda exerce sobre ele. Esmeralda, agora trabalhando no hospital, cumpre tarefas simples como levar prontuários, e causa estranhamento em José Armando, que a reconhece, se perturba profundamente e decide renunciar ao cargo ao descobrir que ela não é mais cega e está ali por intermédio do Dr. Álvaro Lascano. Ele confessa a Sebastian que não sabe o que fazer, mas que precisa falar com Álvaro para obter explicações. Enquanto isso, Esmeralda segue alheia à identidade dele, servindo café durante uma reunião médica. Neste momento, um dos médicos se dirige a José Armando, chamando-o de Dr. Penha-Real. Esmeralda, ao ouvir o nome e compreender quem ele é, se sobressalta, deixa a xícara de café cair no chão, e julga ter descoberto a verdadeira fisionomia de José Armando.